Meus caros, vocês sabem que há mais de 12 anos aí eu atendo em consultório como psicólogo e tem algumas coisas que eu vou percebendo e que eu gosto de compartilhar com vocês aqui. Então, aproveitando até mesmo que eu estou aqui em Curitiba, passando frio, relembrando, né, essa época de curitibano, relembrando quando eu falava que eu gostava do frio, eu fiquei pensando sobre isso e me veio aqui à cabeça um assunto que eu conversei recentemente com um paciente e que é algo que é uma percepção que eu tenho de consultório, assim, e eu chamo de identificação com o sintoma, tá? O que eu quero dizer com identificação com sintoma? Identificação com sintoma é quando você começa a se identificar, começa a ter a sua identidade relacionado a um sintoma de algo, né, algum aspecto psicológico que você tem. E a sua identidade, ela não necessariamente precisa estar ligada a isso, tá? Digo isso, né, porque qual que é a relação com Curitiba? Porque eu falava que eu gostava do frio, mas eu acho que isso é só uma identificação com sintoma de quem mora em Curitiba. Agora que eu moro no mato, é calor, pelo amor de Deus. Pô, velho, rapaz do céu, né? Mas eu vou falar mais sobre isso hoje. Mas antes de começar aqui, né, deixa aqui, aqueça o coração desse seu influencer preferido, entende? Dê o seu like aqui nesse vídeo, siga o meu canal, eu sou J. Borgonhoni, se você nunca ouviu nenhum vídeo meu, eu sou J. Borgonhoni, sou psicólogo e sou o fundador da Terapia do Bom Senso. E eu quero quero levar para você na sua vida leveza, sinceridade, mais clareza nas suas ideias, nas suas execuções aí e também, obviamente, bom senso. E fique comigo até o final do vídeo, porque todo vídeo eu trago alguma análise, faço alguma explanação, alguma explicação aqui e sempre trago questões práticas. Então fique comigo até o final do vídeo, vai valer a pena, tá? E se você gostar, obviamente, leve a palavra do bom senso aos corações que precisam, beleza? Vamos lá então. O que acontece? Para a gente poder falar sobre identificação com sintoma, a gente vai ter que falar sobre identificação, sobre identidade, tá? Que são coisas que estão, né, parecidas, a identificação com a identidade, mas no que eu estou falando aqui hoje tem uma similaridade muito grande, assim, né? O que acontece é o quê? Quando nós vamos criar a nossa identidade, quem nós somos, nós temos que nos identificar com algumas coisas, ou seja, com o que eu gosto, com o que eu não gosto, com o que eu acho bonito, com o que eu acho feio, com algo que eu vejo valor e algo que eu não vejo valor, certo? Então é óbvio, eu não sei que tipo de pessoa você é, mas vou dar o meu exemplo aqui porque fica mais fácil. Eu sou uma pessoa que gosta, né? Aqui não tem a plaquinha, seja normal, tenha bom senso. Eu sou uma pessoa que fui desenvolvendo minha identidade para tentar ao máximo entender essa normalidade e ter bom senso. Ser aquela pessoa em que, quando as pessoas recorressem a mim, poderiam pensar assim, pô, vou conversar com o Jota, né? Antigamente não tinha a palavra bom senso, mas eu vou conversar com o Jota porque talvez ele consiga me ajudar, porque ele é um cara que traz leveza, porque ele é um cara que é um pouco mais prático. Eu vou falar com o Jota porque ele é um cara divertido, é um cara leve, enfim. É claro que se eu quero ter tudo isso, se eu quero ser reconhecido, se eu quero que a minha identidade tenha essas características, é claro que eu me identifico com essas coisas. Tem gente que se identifica muito com o arquétipo do cara fortão, musculosão, assim, pá. Quero chegar no lugar, a galera olhar e falar, porra, aquele cara é forte, quero passar essa imagem. É por isso que esses caras estão indo pra academia, ficando maromba, sei lá, enfim, fazendo o que for, entende? Tem gente que gostaria de ser, tem até aspectos na sua identidade, dessa coisa mais misteriosa, a pessoa mais, sabe, a pessoa mais, como é que eu posso dizer assim? É, uma pessoa mais certeira, uma pessoa que desvenda algumas coisas, a pessoa que descobre o cerne da questão, a pessoa mais provocadora. Enfim, eu não sei como é a sua personalidade, mas com certeza você teve várias identificações. Tá? E quando nós falamos em identificações, o que nós vamos perceber? Essas identificações que vão sim colaborando com a nossa identidade, essas identificações, elas vão sempre estar ligadas, eu falei identificações 72 vezes, né? Elas vão sempre estar ligadas. Cara, tá um disco riscado. Vão estar ligadas com as experiências que você teve durante a vida. Por isso que muitos aspectos da nossa identidade, ou então da nossa personalidade, enfim, se você não presta atenção, você acaba absorvendo do seu ambiente ao redor. Então é por isso que muitas vezes nós agimos como os nossos pais,
nós agimos como os nossos irmãos, nós agimos como o nosso ambiente cultural. Por quê? Porque sem perceber, as experiências que passamos, né, os sonhos que tivemos, os planos que inventamos, as brigas, os traumas, os sofrimentos que tivemos, isso vai moldando a nossa identidade. Tem muita gente, que eu tenho certeza aqui, não sei se é o teu caso, se for pode até escrever aqui embaixo. Tem muita gente em que me fala assim, Jota, eu quando era criança, era uma criança super extrovertida, minha mãe falava que eu era uma criança alegre, animada, e depois de um tempo eu fui ficando mais fechado. Daí às vezes eu pergunto, por que aconteceu? Meus pais se separaram, foi uma grande briga, eu tive que morar com a minha mãe sofreu muito, ficou depressão. É óbvio que aquela criança expansiva foi absorvendo coisas, foi passando por momentos e foi absorvendo características que foram deixando de lado aquela leveza infantil. E muitas vezes na identidade dessa pessoa, ela começou a ter uma identidade mais séria. Porque ela percebeu, a vida é mais séria do que eu achava. Ou, às vezes acontece, a pessoa identifica a coisa da leveza, da espontaneidade como algo infantil. Porque na infância dela, ela era leve. Na infância dela, era expansiva. Quando ela começou a ficar mais madura, ali a partir da adolescência, ela ficou mais séria. Porque a vida dela começou a ficar mais séria. Então, se você entende que, mesmo que você não tenha uma identificação voluntária de olhar e falar, eu quero fazer aquilo, eu gostei daquilo, né, por escolha, você vai acabar se identificando com algumas coisas. Muitas vezes a gente se identifica por falta. Como assim? O sujeito que é mirrado e sempre sofreu bullying na escola, o que acontece? Ele quer, assim, avidamente absorver na identidade dele o quê? O sujeito forte, musculoso, bravo, que qualquer coisa arranja briga. Então, às vezes é por falta. Ele sofreu muito com algo, então ele busca o oposto, né? O sujeito muito emocionado, eu já fui esse sujeito muito emocionado, sabe? Quando é mais adolescente, muito emocionado, chega uma hora e fala, não, pô, eu preciso mudar isso aqui, cara, pelo amor de Deus. Eu preciso ser um pouco mais sério, eu preciso ser um pouco mais decidido, eu preciso ser um pouco mais firme. Então, muitas vezes é por essa falta. Entende? Ou então é por essa falta, vamos dizer assim, entre aspas, negativa, ou seja, eu sofri com a falta de algo, então eu me identifico com o inverso, ou então às vezes é só por uma falta positiva. Isso também deve ter acontecido com você. Você é jovem, né? Vou dar exemplo eu quando era jovem entrei em contato com vários professores, com vários autores, coisa e tal, eu falei, nossa, cara, eu queria ser como eles. Então, o que eu faço? Eu me identifiquei. Eu lembro a primeira vez que eu li um livro chamado A Linha de Sombra, do Joseph Conrad. Não sei se vocês conhecem o Joseph Conrad. O Joseph Conrad, tá? Ele escreveu O Coração das Trevas. Primeiro assim, este nome eu acho maravilhoso. Coração das Trevas, The Heart of Darkness. Bonito pra cacete, vamos ser sinceros. Que foi o que baseou o Apocalipse Now, né? Aquele filme Apocalipse Now, que é um clássico. E ele escreveu outros livros. O Joseph Conrad era um marinheiro, ele realmente foi marinheiro. Ele era belga, nunca teve o domínio da língua falada, mas ele tinha o domínio da língua da escrita, né? Da língua escrita, ótimo, né? O domínio da língua inglesa na escrita, né? Então os livros dele são todos sobre barcos, né? Tem o livro A Linha de Sombra, já explico sobre ele aqui, minha experiência com esse livro. Tem outro livro chamado Juventude. Se você não é um grande leitor, leia o livro Juventude, maravilhoso, principalmente quem é jovem, né? O próprio nome já diz. E tem um livro chamado Coração das Trevas, tem o Lord Jim, tem enfim, qual outro livro que eu li? O dos Duelistas, que daí já não é sobre barco, mas é muito interessante, enfim. Eu lembro quando a primeira vez eu li A Linha de Sombra. Na hora eu me identifiquei com aquilo, me identifiquei com a história, me identifiquei com o personagem, que é o Marlowe, né? E me identifiquei também com a ideia de ser um escritor. Né? Tanto que os três escritores, né, antes de eu ler outras coisas assim, que muito me impactaram, foram o Joseph Conrad, o Exupéry, sim, o que escreveu O Pequeno Príncipe, não por causa de Pequeno Príncipe, mas por causa do livro A Terra de Homens, e também George Simenon, tá? Esses três autores. Claro que eu adoro, amo de paixão Dostoiévski, Tolstói, enfim, e tantos outros, né? Mas esses três, assim, me marcaram muito, assim, afetivamente, né? Mas, enfim, o que acontece é o quê? Quando eu leio um livro muito bom,
Outro autor, não é de romance, né? Não é de literatura, é o Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. A minha história foi assim. Eu tinha formado em educação física, e aí o que acontece? No meio do caminho me oferecem lá o Em Busca de Sentido. E aí eu tenho uma identificação com o Viktor Frankl. Eu estava no último ano de educação física, peguei o livro Em Busca de Sentido e falei, cara, eu quero ser psicólogo, logoterapeuta, atender adultos. Eu nem tinha terminado a faculdade de educação física. Então o que acontece? Teve uma identificação. Essa é uma identificação positiva, por uma falta. Eu tinha a falta de um norte, tinha uma falta de um rumo, tinha uma falta de uma vocação. No que eu encontro o Viktor Frankl, eu falo, é isso que eu quero fazer da minha vida. Ser psicólogo. Com a graça de Deus me ofereceram, né? Eu até mando um beijo para Judite Dipp. Judite foi quem me apresentou esse livro aí, também psicóloga aqui de Curitiba. Maravilhosa, me apresentou esse livro e foi ali que deu a identificação completa. Então, é isso, a identificação. Quando a gente pensa, então, nisso, o primeiro exercício, que eu falei que aqui a coisa tem que ser prática. O primeiro exercício que eu falo para você, você se identificou com quem? Com o que você se identificou? Com que tipo de pessoa? O pessoal hoje fala muito dos arquétipos, né? Que tipo de arquétipo, que tipo de pessoa você se identificou? Porque isso é muito necessário para você entender a sua personalidade. É extremamente necessário. Porque é por essa identificação que você foi criando a sua identidade. Algo que você viu ser seu, porque a identificação tem isso, né? Eu olho no outro aquilo que parece que também é meu. Não é? Quando eu leio Viktor Frankl e decido ser psicólogo, é porque a psicologia também era minha, eu só precisava descobrir. Né? Quando eu leio o Joseph Conrad e gosto da história, gosto do personagem, gosto dele escrevendo, também porque ser escritor, essa coisa literária de contar histórias, de se expressar pela comunicação, também era minha, entende? Muitas vezes você vê os meus vídeos, né? Porque a gente também pode ser motivo de identificação dos outros. Você vê os meus vídeos, você gosta da minha linguagem, coisa e tal. Pode ser por quê? Porque o que eu estou falando aqui, o modo como eu estou falando aqui, também é seu. A identificação não é roubar algo do outro, não é inveja. A identificação é identificar algo que é meu em outro. É por isso que tanto, vamos dar um exemplo aqui, né? Vocês sabem que eu sou católico, é por isso que na igreja tem tantos santos. Porque em algum santo você vai se identificar e vai falar, o que esse santo tem também eu tenho. A vida desse santo, os dilemas desse santo é parecido comigo. Então eu vejo um caminho de santidade concreto ali. No caso aqui eu estou gravando na casa da minha mãe em cima de um monte de livro, e um dos livros que eu estou gravando aqui, eu vou até pegar aqui. Vai fazer uma zona, não quero nem saber, tá? Olha lá. Aqui, ó. A Vida e Glórias de São José. Eu sou devoto de São José. E também, olha aqui o outro livro. Teologia do Corpo, que eu também sou devoto de João Paulo II. Mas enfim, tem essa identificação, certo? Então me responda, quais são as pessoas, quais são os tipos de pessoas que você se identifica? Ou melhor, vou dar um exemplo. Qual é o seu tipo de mãe? E quais são as mães que você vê que realizam esse tipo de maternidade? Qual é o seu tipo de profissional? Quais são os profissionais que realizam isso? Qual é o seu tipo de paternidade? Quais são os pais que você viu realizar isso? É interessante a gente ver assim a postura, e é interessante a gente ver a identificação e ver o molde concreto, entendeu? Porque tem certas coisas, vou dar um exemplo. O Viktor Frankl, eu identifiquei, quero ser psicólogo. Onde é que eu vi isso? No Viktor Frankl. Gosto de escrever, gosto de literatura. Onde é que eu vi isso? Joseph Conrad, Exupéry, Simenon. Entende? É esse tipo de coisa, assim. Tem muita gente, eu fico até muito feliz quando as pessoas fazem isso, que falam que eu sou uma inspiração. Uma psicologia mais direta, mais prática, mais leve. Jota, pode ser isso que aconteça, entende? Enfim, você vai erguer a mão e falar, fala minha senhora Jota, e a identificação com o sintoma? A gente vai chegar lá, vocês sabem que a gente vai chegar lá, não é mesmo? E antes de a gente chegar lá, eu falo de novo, a maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos não me seguem. Meu filho, não vai cair, sabe esse teu dedo? Ele não cai se você apertar um botão escrito seguir. Você pode até desativar a sineta. Se você quiser, se fosse você, eu ligava a sineta. Porque de segunda a sexta tem vídeo aqui, e tem vídeo bom. E os vídeos não são curtos, tá? Não é aqueles reels que você encontra no Instagram, não. Então só seguir, tá bom? É só seguir. Mas minha senhora, vamos lá. Minha senhora, vamos falar de identificação com esse sintoma. O que acontece é que em algumas situações, em algumas circunstâncias, eu não sei se é a sua circunstância ou de alguém que está perto de você, o que vai acontecer? A pessoa começa a desenvolver algum certo tipo de
algum certo tipo de padrão emocional, algum certo tipo de padrão psicológico que pode chegar num transtorno de ansiedade, pode chegar numa bipolaridade, num borderline, pode chegar numa depressão e assim por diante, certo? Estamos em 2025, com certeza você sabe, você deve estar cercado, se você também não é dessa pessoa que está tomando remédio, entende? Remédio psiquiátrico, ou estão fazendo terapia, ou gostaria de fazer terapia comigo, se quiser, é só clicar aqui embaixo, marca horário comigo, pode ser de terapia ou de atendimento pontual, que é de 1h30, clica aqui, conversa com a minha assistente, ela vai te ajudar. Então o que acontece é o quê? Com certeza você pode estar passando por isso. Ou nem precisa ser um transtorno, nem precisa fazer esse tipo de coisa, mas pode ter uma característica. Você pode ter uma característica da sua vida como insegurança, como timidez, como irritação também, como agitação, como impaciência, entende? Eu não sei o que acontece, mas o que eu quero falar com identificação com um sintoma? Muitas vezes, infelizmente, nós podemos construir a nossa identidade não com uma identificação com uma pessoa, nem uma identificação com um arquétipo, nem com um valor, nem nada. A gente pode se identificar com um sintoma de um quadro psicológico. A gente pode se identificar com uma dificuldade pessoal. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo para vocês. Eu já atendi pacientes que tinham depressão. Desde quando? Desde ele nem lembra. Mas vamos dar um exemplo aqui, tá? Desde os 15 anos. Entra a adolescência, que é adolescente que não fica deprimido. Mas enfim, o paciente estava lá com depressão, chega para mim, né? Vamos dar um exemplo aí, 30 anos. Então faz 15 anos que ele tem depressão. E durante muito tempo não foi tratado, ele não foi atrás, a família achou que aquilo era bobeira, que aquilo era frescura, ele também acabou achando que ele era uma frescura. Enfim. Quando chega no 30 anos, faz 15 anos que ele tem depressão. O que acontece é que o quê? Além de ele tentar se identificar com algumas coisas, ele também se identifica com sintomas da depressão. Ao invés de ele perceber os sintomas do quadro que ele tem como algo que ele sofre, ele começa a absorver isso como parte da identidade dele. Então eu vou dar um exemplo. A pessoa que tem depressão, muitas vezes ela fala: eu não gosto muito de sair em balada. Ela pode dizer, tá? Tô dando só um exemplo aqui, um exemplo hipotético. Eu não gosto muito de balada, não gosto muito de confusão, entende? Eu não gosto muito de barulho, muito... Muitas vezes, não é que a pessoa não gosta, é que essa questão... Eu não vou dar outro exemplo do depressivo. Eu não gosto de manhã, eu não gosto muito de luz, sabe? Eu prefiro, ficar em casa, no home office, entende? Não gosto muito de sair de casa, não gosto muito de me interar com as pessoas, sabe? Fazer amizade, porque daí sempre dá uma briga, sempre dá uma discussão, acho que eu sou meio pessimista. Ou seja, a pessoa pode ir narrando a identidade dela dessa maneira, e muitas vezes isso não é a identidade dela. Isso são sintomas depressivos que vão se repetindo durante 15 anos, e esses sintomas eles acabam fazendo parte da identidade dela, entendeu? Identidade dela. E isso é muito difícil, por quê? Porque a pessoa já tem um histórico com aquilo. A pessoa dos 15 aos 30 foi tomando decisões na vida, foi escolhendo amigos, foi escolhendo trabalho, atividades, esporte, cursos, filmes, muitas vezes baseado muito, não totalmente, tá? Mas baseado muito em sintomas de um quadro depressivo. Outro exemplo, a pessoa ansiosa. Às vezes a pessoa ansiosa fala assim, eu não consigo, eu não gosto de filme, eu não gosto de ficar sentado vendo um filme, eu não tenho paciência para uma série, entende? Eu gosto de gente prática, sabe? Às vezes eu vou conversar com alguém, a pessoa é meio enrolada, eu não gosto. Eu fui assistir palestra de não sei do quê, o cara não fala o que é, comecei a ler um livro, não gosto de livro de literatura, já vi pessoas ansiosas falando isso, não gosto de livro de literatura, demora muito para chegar, sabe? Daí fica aquela descrição, ou seja, a pessoa vai dizendo que esses são gostos pessoais, quando na verdade não são gostos pessoais. Podem muito bem ser sintomas da ansiedade dela, entende? Sintomas da ansiedade dela que ela absorve falando que sou eu. Então ela se identifica com um sintoma do transtorno que ela tem. E no final das contas aquilo não é a identidade dela. Ou melhor, ela poderia escolher melhor a identidade dela. Tem pessoas que têm ansiedade social e ela não consegue sair de casa. E ela começa, não, eu sou mais caseiro. Não, talvez você não seja mais caseiro. Talvez você esteja sofrendo por uma ansiedade social.
uma fobia social. Então você se diz mais caseiro. Aí a pessoa não sai do computador, só tem amigo virtual, nunca encontra ninguém, entende? E vai achando que esse é um lifestyle, é um estilo de vida dele. Quando na verdade pode não ser. Veja, pode não ser. Eu não estou falando que não seja, mas pode não ser. E que se começa a tratar o quadro, começa a melhorar. Muita gente assim, eu sou intensa, coisa e tal. Não. Você pode estar em fase maníaca de uma bipolaridade. Ou você pode estar, né, ou você pode ter o quê? Um quadro de borderline. Eu não quero aqui ficar dando muitos sintomas, você começar, o Jota falou que eu sou borderline, que eu sou... Não, às vezes é só descontrolada. Mas o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. A gente tem que pensar nessas coisas. E por que eu digo isso? Porque eu já vi pacientes, olha só que interessante, para não dizer triste, tá? Eu já vi pacientes em que eram ansiosos e eram depressivos, quando começam a tomar remédio, eles começam a não se reconhecer. Eu já vi paciente, tem uma paciente minha, que tem TDAH, sabia que tinha TDAH, mas nunca tinha tomado medicação, tudo mais. Quando ela começou a tomar medicação, na primeira sessão ela chorava. Ela falou, Jota, algo que demorava 1h30 eu faço em 15 minutos. E eu nem sei o que fazer com o meu tempo livre. E também ela poderia chegar na conclusão, eu não sei mais quem eu sou, entendeu? Quem que era aquela pessoa? Eu achava que eu era aquela pessoa, você não é essa pessoa. Uma pessoa, né, vamos dar um exemplo, uma pessoa com TDAH, às vezes muito... Dependendo da medicação, a pessoa começa a perceber assim, não é que você é burro, você não é distraído, você não é esquecido, não, você tem um quadro. E eu já vi pacientes se incomodando de não estar mais passando por aquilo. Jota, agora eu quero sair, eu não sei sair, eu queria conhecer gente nova. Ou seja, acabou ali o sintoma, você começa a viver outras vidas. Você começa a querer viver uma nova vida, né? Outras vidas é sacanagem, né? Parecendo aí, tipo, reencarnação. Pelo amor de Deus. Não, você quer viver uma nova vida, não é? Né? Entende? Você quer viver outras coisas, assim. Então, muitas vezes, se identificar com o sintoma é necessário que nós temos que ter um olhar sobre isso. Porque também você pode estar passando por um luto, você pode estar passando por uma grande perda na vida, você pode estar passando por alguma dificuldade, às vezes, financeira. E às vezes você está se identificando com, não um sintoma, mas uma circunstância, e essa não é sua identidade. Por isso que aquele exercício, com o que você se identifica, com o tipo de pessoa você quer ser e com quem você se identifica é extremamente necessário. Porque eu já vi pacientes que tinham toda essa coisa da timidez, mas se identificavam com pessoas muito ativas, muito extrovertidas, tudo mais, mas tinham um medo gigantesco. O tímido, vou dar um exemplo do tímido. Muitas vezes o tímido teve algumas situações emocionais ali na adolescência, né? Tipo o homem tímido que não consegue chegar nas mulheres. Então ele pode ter tido algumas circunstâncias, experiências emocionais ali na adolescência, na infância, que marcaram o cara para sempre. E aí ele fala, não, eu sou tímido. Às vezes você não é tímido, você tem medo. Você não pegou as manhas para chegar nas mulheres. Você tem medo de levar um fora. Medo da rejeição. Medo da rejeição não é timidez. Medo da rejeição é uma coisa, timidez é outra. Entende? Ah, não, é que eu sou... Não é. Às vezes tem pessoas que vêm de uma família muito dura, uns pais muito exigentes, e a pessoa não gosta de se colocar em prova. Não, é que eu não gosto de me colocar em evidência. Às vezes não é a verdade. Você está transformando uma experiência negativa em traço de identidade, e não necessariamente precisa ser isso. Então, se você percebe isso, se você já viu isso na sua vida, agora a segunda parte do exercício é o quê? Que traço da sua personalidade você acha que é simplesmente uma identificação com um sintoma? E o sintoma aqui, eu vou abrindo parênteses, né? O sintoma aqui também pode ser sintoma de uma geração, entende? Eu já vi muitos amigos meus que gostavam de punk ou gostavam de rock, que eles não conseguiam ser cristãos. Ah, não, porque o rock, porque fica numa cultura, uma subcultura ali, meio limitante, entendeu? O cara não pode, sabe? O cara não pode ser católico se ele curtir um Ozzy. Realmente vai ter que fazer um arranjo aí. Mas, entende? Muitas vezes o cara fica nisso, o cara entra na cultura do skate, na cultura da pichação, do rap. Aí o cara não pode ser de direita, sabe essas coisas assim? Eu sei que eu estou indo um pouquinho mais além, mas muitas vezes você pode botar dentro da sua identidade
eu sou um cara marrento, eu sou um cara malandro, eu sou um cara que não se adequa ao sistema, quando na verdade, meu amigo, você não é nada disso, você só ouviu Racionais MC demais, entende? E nada contra o Racionais MC, eu só estou falando que muitas vezes a sua identidade, ou o que você seria melhor para a tua vida, não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma identidade. É igual eu era um jovem menino grunge, que não tem nada a ver com emo, pelo amor de Deus, um jovem menino grunge, que ficava vivendo aquelas tensões existenciais. Eu não tinha nada, cara. Eu era um puta de um pé de prédio que jogava futebol no tapete da casa, com uma família super estruturada, entende? Sabe? Um menino até meio bobão, assim, ouvindo uns grunge, achando que tava com umas crises existenciais. Eu não tava, entendeu? Mas eu podia muito bem entrar, me identificar com esse sintoma daquela época, 94, aquela galera meio ruim, assim, e eu poderia entrar nesse ciclo aí e virar um bosta, no final das contas. Entendeu? Então pense nisso, tá? Se de um lado, que tipo de pessoa você quer ser e quais são as pessoas que encarnam isso, por outro lado, que tipo de identificações você tem que não são positivas e da onde que elas vieram? Essas suas identificações são sintomas do quê? É da sua vivência, é de algum quadro emocional, é de uma experiência negativa, é de uma cultura ao redor. E o que você pode fazer com isso? Identificando isso, o que você pode fazer com isso? Marcar um horário comigo. Também pode. Mas identificando isso, a gente vai ter que ativamente pensar, isso aqui não me serve mais. Como que eu posso ser diferente? Aí começa o exercício da imaginação. Lembra que eu já falei para vocês aqui, ó? Terapia do bom senso. Reconhece, mapeia, imagina e age. Reconhece, mapeia, imagina e age, tá? Você reconheceu que você está se identificando, eu vou usar esse dedo aqui. Você se reconheceu que você está se identificando com algo que não é positivo. Você mapeia, vê qual a extensão disso na tua vida. Imagina, abre possibilidades com a imaginação. E aí você age em prol dessas novas possibilidades. Então, se você identificou, se você percebeu que se você tem muita identificação com muito sintoma, você vai ter que começar a pensar qual tipo de pessoa eu quero ser? Qual tipo de pessoa positiva? Que tipo de pessoa eu acredito que eu posso ser? Com quem que eu posso me identificar positivamente? E aí, agir em prol disso, tá? Beleza? É isso, escreve aqui para mim aqui embaixo, faz sentido o que eu disse, não faz sentido, você já percebeu isso na sua vida, você já se identificou com alguma coisa cultural, enfim, qualquer coisa do gênero, ou então é realmente um quadro psicológico, assim por diante, tá? E não esqueça, tá? Aqui embaixo tem o link para você quiser conversar comigo, também tem 3 masterclass aqui, tem uma masterclass que eu acho que dialoga com isso que eu tô falando aqui, que é a masterclass do mapa da vida. Tá? Clique aqui embaixo, tem uma página bem bonitinha explicando, em que eu falo sobre maturidade, sobre essa questão de ritos de passagem, sobre, né, as 4 posturas que a gente tem na maturidade, enfim. Então clica aqui embaixo, acho que vai ser bom se você quiser continuar esse assunto, tá? E claro, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Com certeza tem muita gente que precisa ouvir falar sobre isso, sobre tanto identidade, identificação e identificação com sintoma, tá? É isso, meus caros, eu sigo aqui no meu frio de Curitiba, logo estarei no mato com o meu cenário, tô até com saudade do meu cenário, da minha plaquinha, mas vamos indo, tá bom? Um abraço, até!